O Vale é uma equipe amadora de handball. Nós somos a primeira equipe LGBT de handball do Centro-Oeste, a primeira equipe LGBT de handball a ganhar, né, um campeonato a nível nacional de handball. É isso, né? É um bando de viado que gosta de handball batendo cabelo dentro e fora de quadra também. Então o Vale hoje em dia, ele passa uma mensagem, ele passa ele representa muita coisa. Meu nome é André Fayad, eu atualmente sou o presidente do Vale Handball Clube e também sou atleta. Eu jogo na posição de pivô. Então o Vale surgiu dessa necessidade da gente poder jogar entre amigos e poder ser quem a gente é dentro de quadra, né? Sem restrições, sem julgamentos. Somos um time totalmente LGBT. Me chamo Eduardo Linhares Correia, mais conhecido como Maria Eduarda, Duda, Dudinha, Duda Falsa. Não porque eu sou falsa, mas é porque já existe outra Duda no handball e eu sempre sou chamado de Duda Falsa, porque existe a original. Tenho 24 anos, moro em Goiânia, mas sou natural de Rio Verde, Goiás também, interior. O objetivo da gente, do nosso time, acho que acima de tudo é mostrar que a gente pode, a gente sabe, a gente, como se diz, ter o reconhecimento que a gente sempre tinha que ter, né? E eram tomados da gente. A gente surgiu em 2017. A gente já vinha pensando nessa ideia já havia um tempo, debatendo essa ideia já há um tempo. E um dia a gente resolveu botar em prática, né? Foi um treino que a gente fez, alguns amigos, alguns atletas, e a gente jogou junto e pensou, por que a gente não faz disso uma realidade, né? Então o Vale surgiu dessa necessidade da gente poder jogar entre amigos e poder ser quem a gente é dentro de quadra, né? Sem restrições, sem julgamentos. Então ele surgiu dessa vontade e as coisas foram tomando forma de uma maneira até bem mais rápida do que eu esperava, até chegar no que hoje nós somos, né? No Vale. Então ele surgiu de um treino entre amigos. Ele passa uma mensagem, ele passa ele representa muita coisa. Então, diariamente, né, semanalmente, a gente recebe mensagens de atletas mais novos que se espelham na gente, pessoas que vão aos nossos jogos e se sentem representadas, se sentem queridas. Então, começou, né, o objetivo era jogar handball entre amigos e ganhar e ser leve dentro de quadra. Hoje em dia a gente já tem um impacto e um objetivo que eu não esperava que acontecesse tão cedo, né? Pelo menos, que demorasse um pouco mais para acontecer. Isso, a gente criou uma hashtag aqui no estado chamado Vale Vai Descer. E jogou isso, né? E aí virou todo um burburinho, toda uma coisa, uma expectativa, quem era o time, né? E tudo mais, se isso era uma brincadeira, se não era. Então o Vale se tornou real pra mim quando a gente entrou em quadra a primeira vez. Nós estávamos todos uniformizados e a gente entrou pela lateral da quadra. Alguns dos meninos tinham peruca, outros de salto, alguns de leque. Então na hora que a gente entrou em quadra e a gente criou uma certa expectativa de algumas pessoas. Então quando a gente entrou estava acontecendo um jogo e o ginásio inteiro começou a gritar, começou a torcer, começou, sabe, a notar, gente. Naquela hora que eu percebi que aquele sonho estava se tornando real, que uma coisa que a gente planejou tanto, que a gente quis tanto, estava finalmente se concretizando. Então aquele momento eu nunca esqueço, é extremamente emocionante, foi extremamente marcante para mim.
que naquele momento um sonho, né, começou a se tornar realidade, né, e virou tudo isso que tá virando hoje em dia, que é o Vale pra gente. Quando a gente pisou em quadra, foi algo surreal. Ver a torcida gritando e torcendo e vendo aquele bando de boiola, aquele bando de gays, sabe? Dando close, rindo, pulando, gritando, era algo de se arrepiar. Então, eu me chamo Norberto Ferreira Pinto, atendo pelo codinome de Laila Dominique, nome que foi me dado pela equipe do Vale Handball Clube. Pratico handball há cerca de uns 10 anos, tá? Moro na cidade de Goiás e faço parte da equipe do Vale Handball Clube. Então, a proposta do Vale surgiu de amigos, né, que compartilham a mesma experiência, a mesma vivência dentro do esporte, do handball, né, na qual a gente se sentia um pouco reprimido e coagido, né, onde a gente não podia ser quem a gente é dentro de quadra, a gente tinha a nossa liberdade podada. No esporte, de modo geral, há um grande preconceito contra a comunidade LGBT, QIA+, ainda mais se você for um afeminado, né? Se você for aquele tipo de ou gay, ou lésbica, né? Ou um trans, na qual seja muito afeminado, que dê muito close, dê muita pinta. Então o preconceito é ainda maior. A nossa primeira conquista, a gente ganhou a Copa Nápoles. A Copa Nápoles é o maior campeonato do Centro-Oeste de handball, né? Tem até equipes de outras regiões também, mas é basicamente equipes do Centro-Oeste. A gente começou, a gente não tinha intenção nenhuma de entrar no primeiro campeonato e ganhar. As coisas foram acontecendo, a gente foi jogando e foi ganhando e tudo foi se envolvendo e a gente conseguiu ganhar a final, né, e se tornar aí campeão da Copa Nápoles em 2017. Nesse mesmo ano a gente foi chamado para disputar a Queer Cup em Curitiba, que foi organizada pelos Capivaras, que é um campeonato exclusivamente LGBT, e nós também nos sagramos campeões dentro desse campeonato. E no outro ano a gente disputou novamente a Copa Nápoles e a gente chegou até a final, mas a gente perdeu a final, né? Então atualmente a gente tem 3 campeonatos, 2 nós fomos campeões e 1 nós fomos vice. Criou o Vale na época para poder participar da Copa Nápoles, que era o maior campeonato do Centro-Oeste, mais forte e com mais equipes. A Copa Nápoles sempre é o campeonato mais esperado do ano e a gente entrou para poder ganhar esse campeonato. E logo após o campeonato, que a gente foi campeão, foi uma final muito emocionante. Assim, quando a gente entrou no primeiro jogo, foi uma sensação que acho que eu jamais vou conseguir esquecer da minha vida. Foi assim, um trem que tava marcado o resto da vida aqui. E a gente entrou pra poder ganhar esse campeonato e assim, a gente teve um primeiro jogo muito difícil e aí depois a gente foi, tipo, passando por cima de todo mundo, tipo, foi a final nossa, acho que a gente ganhou de 6 gols, não sei, foi assim, nossa, foi um campeonato perfeito, acho que foi um momento mais marcante na minha vida inteira de handball. É muito engraçado, porque hoje em dia, por exemplo, eu já não me sinto mais tão confortável para jogar, até campeonatinhos, às vezes a gente é convidado para jogar algumas coisas, eu não me sinto mais tão confortável, porque a minha essência em quadra, ela se completa quando tem outros semelhantes do meu lado. Então eu gosto de falar que quando eu entrei em quadra e olhei pro meu lado e todo aquele bando de viado, meus amigos vestidos de rosa, sabe, e ali pronto pra jogar, aquilo pra mim mexe, muda,
sabe? Naquele momento eu já não era mais o mesmo. Eu consegui unir a minha paixão pelo esporte com tudo que eu poderia ser e misturou com aquele tanto de gente semelhante e virou esse resultado final aí que eu tenho um amor indescritível, que é essa camisa, que é essa equipe, que é esse time. Bom, atualmente no Vale nós somos 16 atletas e a técnica, né? Comissão técnica. A gente é composto por pessoas de várias cidades aqui do estado de Goiás, então a gente tem Itaguaru, Goiás Velho, Rio Verde, Caçu, Catalão, Goiânia e algumas outras pessoas também de Minas. A gente tem alguns atletas que são de outros estados, né? São de Minas também. Então a gente tem essa fusão aí em Goiás e Minas. Atualmente dentro da equipe nós temos majoritariamente gays, tem alguns atletas que são bi também e a gente tem a nossa técnica que é lésbica, né? Meu nome é Tamara, eu sou técnica do time do Vale, eu sou formada em Educação Física, trabalho como personal e desde que o time surgiu eu aceitei a proposta de estar sendo técnica deles. O que me marcou muito estando com eles foi o nosso primeiro campeonato na Copa Nápoles. Muita gente sabe que quando vai começar um jogo, as equipes caminham até o meio da quadra e cruzam para cumprimentar um outro. Que é um ritual de iniciação dos jogos, né? Cada jogo tem essa abertura e esse encontro dos atletas e eles se cumprimentam e voltam pro banco, né? Pra gente reorganizar o time para começar o jogo. E pra mim foi muito marcante porque foi o primeiro, né? E eu achava que por eu ser lésbica era normal e era tranquilo, não ia ter preconceito, porque eu nunca tinha passado por um preconceito, eu me sinto privilegiada por isso. E eu achava que eles não iam passar por isso. Eu vivia num mundo na minha cabeça que não existia, né? Os absurdos que eu ouvia, que eu achava que era exagero. Mas foi muito bom pra eu passar por isso, porque a única equipe que não pôde cumprimentar foi a nossa. E eu fico muito emocionada porque foi ali que eu vi como que é realmente estar embaixo da bandeira. Eu sempre estive ali, sabe? Mas nunca fui visualmente vista como estar embaixo da bandeira. E eu estava embaixo da bandeira o tempo todo com eles. E eu vi ali que não deixaram eles se cumprimentar, não deixaram eles se expressar, não deixaram eles ser quem eles são por puro preconceito. Porque tinham medo do escândalo, tinham medo da felicidade dos meninos. Isso foi muito difícil pra mim, porque eu não imaginava, não esperava. E lidar com isso foi muito complicado e foi um choque de realidade pra mim, que eu acho que eu precisava. E isso foi muito bom, porque eu aprendi muito com eles. E ali eu vi o que é estar debaixo da bandeira, ali eu vi o que é passar por um preconceito e como os meus amigos são tratados. E por serem afeminados, por serem quem eles são. E eu acho muito necessário, ali eu vi a importância de ter um time gay, porque as pessoas precisam entender que a gente tá ali para ser quem nós somos e que a gente precisa se expressar e temos que ter a liberdade de nos expressarmos. É algo de se emocionar porque o Vale ele veio para mudar. Acho que a vida de todo mundo, acho que cada pessoa que entrou, que passou pela equipe do Vale ali, que vivenciou essa trajetória, percebe que o Vale é algo muito importante. É uma militância que não pode morrer. É uma militância que veio para trazer esperança para as pessoas, né, para a comunidade aí LGBTQI, que a gente pode sim. A gente tem garra, a gente tem voz, a gente pode ganhar campeonatos, a gente pode trazer vitórias aí. Nenhum de nós vive exclusivamente do handball, né? Todos nós temos outros empregos. Na realidade, o handball não dá um centavo para nós. Nós vivemos
doação do nosso próprio dinheiro, de arrecadação, de venda de rifa, de venda de bottom e docinho no campeonato. Então, assim, nenhum de nós vive do handball, o handball não dá um centavo, né? E a gente também não tem patrocinador, não tem apoio de prefeituras, igual outras equipes, então é nós por nós mesmos e de ajuda de pessoas que simpatizam com a equipe. Então eu, por exemplo, sou médico veterinário, tem outros que são agrônomos ou tecnistas, enfermeiros, alguns educadores físicos, então tem essa mescla, né, muito grande aí de profissões, e nos finais de semana a gente é atleta amador, a gente bate a nossa bolinha e vai se divertir, né, é isso que a gente faz há anos. Né, o coronavírus ele arrastou de nós muitos sonhos. Foi assim para todo mundo, mas o Vale teve um impacto muito grande. Nós fomos convidados para disputar um campeonato europeu de handball. A gente estava na etapa final de conseguir esse financiamento. Isso foi... o campeonato foi suspenso por causa do corona. Nós iríamos para a Noruega jogar o campeonato europeu, que passaria a ser mundial, né? A gente seria a primeira equipe não europeia a disputar, só que não foi possível por causa do corona. Esse ano a gente iria disputar o campeonato goiano pela primeira vez, né? Então a gente tentaria conseguir esse título, que seria muito marcante para nós também. Teríamos a terceira edição da Career Cup, que é o campeonato a nível nacional das equipes LGBT de handball. Estávamos aí enraizando as nossas escolinhas de handball, que também era uma coisa que eu gostava muito, né? Tinha muito orgulho de estar no início, mas acontecendo. E a gente está sem jogar nenhum campeonato, a gente não está treinando, né? Então isso impactou muito, todos nós sentimos muita falta. Nossa, como faz falta disputar um campeonato de handball. Então o corona foi bem chatinho pra gente por isso, né? Ele atrapalhou muito os nossos planos, principalmente esse de levar uma equipe, a nossa equipe, para disputar um campeonato na Europa. Era um ponto muito alto que muita gente estava espelhando, né? Assim, ansioso para acontecer, principalmente a gente. Impacto nisso. Mas nós jogamos há muitos anos, então todos nós já vivenciamos experiências de preconceito, de homofobia, LGBTQIA+, fobia, né? Dentro de quadra, né? Todos nós já vivemos isso, e esse foi um dos motivos que a gente reuniu se unir, né? Porque junto a gente é mais forte, né? Mexer com um viado é diferente do que mexer com 16. Mas a gente já, no nosso primeiro campeonato, a gente teve um problema que todas as equipes estavam sendo apresentadas e os nossos jogos não estavam sendo apresentados, né? Os atletas um por um. E era somente os nossos jogos. Então eu reclamei, falei que se isso estivesse acontecendo, que eu acabei gravando, né, esses jogos para ter uma prova disso. Eu falei que se isso continuasse acontecendo para os responsáveis, né, que eu ia fazer uma postagem e ia exigir uma retratação, né, uma desculpa aí da organização. Isso acabou sendo resolvido no outro dia, mas teve esse pormenor. A gente vê, às vezes, a arbitragem que é complicada, né? Então, assim, é permitido que um hétero grite, aqueles gritos, fica gritando, parecendo um ogro quando faz qualquer tipo de coisa. Se a gente dá um grito mais agudo ou se bate uma palma de um jeito diferente, isso é tido como afronte, desrespeito, tem penalidade, a gente acaba levando o cartão amarelo ou até mesmo uma exclusão por 2 minutos, que é uma exclusão mais grave no handball. Então a gente percebe que tem isso, né? Que tem um julgamento às vezes que é diferente para as duas equipes que estão em quadra, então a gente percebe, né? E os atletas, de modo geral, é aquela coisa, né? Respeita, entre aspas, a primeira oportunidade que tem de ofender ou de falar alguma coisa, vai no óbvio, no mais fácil, que é fazer a homofobia, né? Isso, entre aspas, não atinge muito a gente, porque dentro de quadra a gente tem um lema que é pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, se vier com graça pro nosso lado, a gente parte pra cima também.
Mas acontece, é desconfortável em nível de organização, em nível de dentro de quadra, de arbitragem. A gente vê, né? Acaba que a gente passa por cima disso pelo nível da equipe, então é um pouco mascarado, é um pouco maquiado, mas ainda assim acontece. O Vale, ele vem pra quebrar, ele vem pra romper com esse dogmatismo aí, esse paradigma, né, que a sociedade impõe. Que a gente pode dar o nosso close, a gente pode ser afeminada, a gente pode bater o nosso cabelo e ainda assim praticar o esporte, fazer um show à parte e o principal, mostrar que a gente tem habilidade, que a gente sabe jogar, que a gente sabe se divertir e aproveitar o esporte na sua essência. Hoje eu sou uma mulher mais forte, sou uma leoa, não aceito que fale dos meus alunos, não quero que fale deles, porque eu tenho certeza que eles são muito melhores que muitos que estão por aí. Não é por ser gays, não é por serem afeminados que eles são menores que outras pessoas. Eu tenho certeza que eles são bem melhores. Pela pessoa que eu sou com eles, eu me tornei uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa melhor. Eu vejo que realmente eu saí da minha bolha e realmente existe preconceito com aqueles que são ditos diferentes e a gente não é diferente por a gente amar quem a gente escolheu amar. Aliás, a gente não escolheu, a gente não manda nos nossos corações. Então, nós somos pessoas lindas, felizes e que amamos e que a gente só quer se expressar. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso, porque mais pessoas precisam ver isso, mais pessoas precisam conhecer o Vale. O Vale não é só um time de handebol. O Vale é uma comunidade que está abraçando a comunidade para levar que nós temos muito mais a aprender, temos muito mais a oferecer. Hoje, quando a gente entra em quadra, eles não veem a gente como um simples time. Eles veem a equipe do Vale como um time a ser batido, né? Então eles percebem que nós temos handball, que a gente tem habilidade, que a gente tem potencial. Então, ainda assim existe um certo preconceito, sabe? Com comentários maldosos, olhares maldosos também. Mas que o respeito, ele tá vindo, sabe? Ele tá sendo trabalhado, a gente tá trabalhando de uma forma que o espaço, ele tá cada vez maior. Os LGBTs, quando são mais novos, eles se afastam do esporte por achar que não são bem-vindos, por não ser um ambiente receptivo, por ser um ambiente que por muitas vezes é tóxico, masculino, né? Então isso eu tento passar por meio da nossa equipe, a gente tenta passar que isso não é verdade, né? Que a quadra é o nosso lugar, que o esporte é o nosso lugar, que se eles não quiserem dar o espaço pra gente vai tomar ele na força, no bate-cabelo, sabe? Na peruca. Então a gente vai atrás do que é nosso. Venceu! Venceu! Venceu!